Olá, no programa de hoje vamos falar sobre direito empresarial. Veja também, seminário sobre mediação reúne magistrados, servidores do judiciário e estudantes para a troca de experiências. E projeto contra as drogas promove oficinas em escolas públicas para conscientizar jovens. Disseminar a cultura da mediação e promover troca de experiências. Esse foi o objetivo de seminário promovido pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Essa é a 6ª edição do Seminário Mediação Judicial e suas perspectivas rumo à cultura de paz. Segundo a supervisora do NUPEMEC, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, o uso de meios alternativos de solução de conflitos pode contribuir de forma significativa para reduzir o acervo processual do judiciário. O CNJ ele vem investindo muito nessa questão da conciliação e da mediação, justamente para diminuir a quantidade de processos que tramitam no Poder Judiciário. O nosso trabalho é contínuo. Tanto hoje que nós temos um link dentro do portal do Tribunal de Justiça, em que o jurisdicionado, o advogado que tem um processo tramitando na Justiça, ele poderá solicitar que o seu processo seja incluído em uma sessão de conciliação. Nós fazemos diariamente essa divulgação também através do Telejustiça, que é o 3216-6000. A juíza Natália Gondim, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua, falou sobre o trabalho realizado pelo centro. Ela disse que o maior índice de sucesso em mediação está nas varas de família. A gente vem desenvolvendo essas atividades diariamente e também em mutirões. Diariamente a gente tem investido muito nas audiências de família, onde a gente tem bons resultados, próximo a 80% de conciliação. Os resultados da mediação são ainda mais promissores. A gente recebe processo das varas cíveis e família, e algumas sucessões também. O seminário também teve palestras sobre capacitações promovidas pelo Judiciário Cearense em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Houve ainda oficina de divórcio e paternidade, relatos de experiências na mediação familiar e palestra com o juiz D'Artagnan Rocha, coordenador da Central de Conciliação da Justiça Federal no Ceará. O público também participou das discussões. Eu já trabalho com conciliação no Fórum de Pacatuba, sou conciliadora, faço as audiências de conciliação, as audiências processuais. E o tema do seminário, o tema da mediação, é um tema que está crescendo muito e o tribunal vem fazendo com que os servidores conheçam mais. Acredito que é porque são muitos processos e a mediação, a conciliação, elas põem fim aos processos, dando uma solução mais eficaz para as partes e diminuir o número de demandas na Justiça. No encerramento, magistrados e defensores públicos aposentados que atuam como conciliadores receberam certificado de honra ao mérito. Autoridades e servidores do Judiciário também foram agraciados. O seminário foi realizado no dia 24 de abril, na Escola Superior da Magistratura do Ceará. O Tribunal de Justiça do Ceará e o Instituto Vené Luiz Xavier Pereira iniciaram em abril o ciclo de palestras sobre prevenção de drogas. O Liceu de Messejana foi a primeira escola visitada pelo projeto Amor à Vida, Crack Não. O objetivo da iniciativa é combater o uso de drogas. O assunto foi abordado por 3 palestrantes. O primeiro a conversar com os estudantes foi o juiz Francisco Jaime de Medeiros Neto, titular da 4ª Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza. O magistrado falou sobre os desafios do século XXI, que incluem o enfrentamento às drogas. O tribunal, com esse programa, ele reaproxima, ele aproxima, ele atrai, né? Ele interage com esse público, né? Sobretudo na conscientização dessas pessoas de que o judiciário é um poder aberto, é um poder de diálogo, né? É um poder também que tem mensagens a passar e a aprender. A psicóloga Marília Barreira explicou sobre os problemas da dependência química e a importância de investir em prevenção. A informação, ela é uma chave para muita coisa. O tratamento é super difícil, né? Muitas vezes cheio de recaídas, cheio de percalço. Então é muito melhor não entrar. O terceiro a conversar com os alunos foi Jorge Damasceno, dependente químico em tratamento. Ele falou sobre as dificuldades do período em que usou drogas e disse que, se tivesse sido alertado, a vida dele seria diferente. Hoje eu digo a prevenção em primeiro lugar, porque depois de doente fica mais difícil de sair, né? Para mim deixar as drogas, eu tive que perder tudo.
perder família, perder bens materiais, perder minha vida, né? Perder meus sonhos, perder minha educação, meu amor, meu carinho, né? Morar no chão, morar na rua, pedir esmola, comer resto de comida, apanhar para poder dizer assim, me ajude. O depoimento de Jorge Damasceno emocionou a vários estudantes, como Maria Beatriz. Com droga a gente não ganha nada. E ele, agora eu creio que ele é feliz. Tem que conhecer de novinho, a mãe tem que falar. Porque se não falar, eles não vão saber o que é, entendeu? Daí eles vão cair nas drogas sem conhecer. Eu acho muito importante as mães falarem logo bem mais novo. E na escola também? Na escola também. A seguir, a gente fala sobre proteção legal para as empresas e qual a responsabilidade dos empreendedores. Aquele que tem interesse em constituir uma empresa precisa regularizar a situação para ter acesso a vários direitos. Ao mesmo tempo, o empreendedor também assume responsabilidades. Para falar sobre direito empresarial, eu recebo o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, integrante da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vindo. Obrigado. Desembargador, o que é empresa e qual a finalidade da criação? Inicialmente, a gente não tinha uma noção do que era empresa no direito brasileiro. O direito brasileiro, em termos de empresa, é um direito de vanguarda, ainda é um direito de vanguarda. Nós tínhamos a noção do que era comerciante. A partir do advento do Código Civil de 2002, nós passamos a ter uma noção exata do que é empresa e do que é empresário. Deixa eu colocar para você, assim, sob o ponto de vista clássico, como é que essa ideia se desenvolveu. O direito comercial no mundo inteiro, ele descende de um código francês que a gente chama de Código de Napoleão, que dividiu o direito comercial em 3 grandes classes. Um chamado direito marítimo, o direito terrestre e o direito de quebras, que vem a ser hoje o nosso direito de falência. Esse direito terrestre, a gente passou a ser chamado de direito do comerciante. Acontece que o comerciante, ele tinha uma vida muito limitada na sociedade e a responsabilidade dele para com a sociedade era uma responsabilidade muito limitada. Ou seja, a empresa do comerciante, que não se chamava de empresa, mas se chamava do conglomerado econômico que ele possuía, pertencia muito mais ao comerciante e a responsabilidade a responsabilidade dele perante a sociedade era muito menor. Ou seja, havia uma necessidade, e isso já vem do direito estrangeiro, notadamente do direito italiano, na época do Benito Mussolini, da chamada teoria da empresa. Essa teoria da empresa, que foi inserta no Código Civil de 2002, diz o seguinte, que essa organização econômica, social, que visa a produção, circulação de bens e serviços, que tem por objetivo o lucro, deve ser protegida pelo arcabouço jurídico existente no país, porque ela é considerada a célula máter produtiva da sociedade. Portanto, se você não possui elementos, se não possui meios e instrumentos para preservar, você estará fragilizando esse meio de produção. Então, empresa, hoje, no contexto que nós temos no Brasil, é exatamente essa organização social, econômica, que visa a produção de bens e de serviços em que o mercado dá um determinado valor, aquilo que você pode buscar através da especulação legal, que é o chamado lucro. Isso é empresa. E, desembargador, quais são as formas de constituição de empresas conforme a legislação brasileira? Sob o ponto de vista formal, nós temos 2 formas clássicas. Uma que a gente chama de forma contratual, que é você constituir uma empresa através de um contrato social, onde você pode fazer isso de forma individual ou pode fazer isso de forma coletiva. Então eu posso ter um contrato através de uma empresa individual de responsabilidade limitada, onde eu faço um contrato, e posso ter um contrato social de 2 ou mais pessoas. E uma outra forma é uma forma chamada institucional, também considerada como normativa, que é uma forma que você constitui
através de assembleias, sociedades anônimas, empresas para grandes empreendimentos. É uma empresa de custo muito alto, não só na sua constituição, mas na sua manutenção, mas também ela é importante na economia a partir do momento que ela fomenta a própria especulação e o recebimento de recursos do público, não é recurso público, pode até haver recurso público. Quando você tem, por exemplo, participação do BNDES através de subscrição e integralização de ações, ações chamadas ações preferenciais, então você tem participação de dinheiro público. Mas o fundamento dela é buscar ao público, ou buscar do público, dinheiro para desenvolver seu objeto social, fazendo com que aquela pessoa que aposta na empresa esteja apostando num determinado empreendimento que é lucrativo e que depois a sociedade vai transferir para ela o resultado daquele empreendimento, que é o chamado lucro, que a gente chama isso de dividendo, que é o lucro dividido entre os acionistas. Desembargador, quais são as espécies de sociedades empresariais e para quem são indicadas? Uma sociedade que a gente chama sociedade em nome coletivo é uma sociedade em que ela é uma sociedade muito familiar, onde as pessoas possuem uma responsabilidade solidária com a empresa, com a sociedade. Por quê? Porque o que o legislador deseja é uma identidade entre a empresa e a pessoa que explora aquela atividade. Ou seja, se a empresa contrai uma determinada obrigação e ela, como empresa, não cumpre essa obrigação, o sócio é demandado para cumprir. Há uma outra empresa chamada Sociedade Comandita Simples, que é uma sociedade em que nós temos duas categorias de sócio. Um sócio que tem essa responsabilidade que eu disse, e um outro sócio que é o sócio financiado, que não tem essa responsabilidade. Ele está lá para contribuir com a empresa. O sócio que tem essa responsabilidade é ele que gere a empresa, é só ele que pode administrar e só ele que pode dar o nome para a sociedade. E por fim nós temos, sob o ponto de vista ainda contratual, as sociedades limitadas, que são as mais utilizadas, porque a responsabilidade é uma responsabilidade diminuta em que se olha muito para o capital social dela. Então, as pessoas são responsáveis, solidárias, mas pela integralização do capital, no pressuposto de que esse capital da sociedade será responsável pelo cumprimento das obrigações. Sob o ponto de vista institucional, nós temos as sociedades anônimas, que eu acabei de discorrer para você, que é para mega empreendimentos, e uma sociedade chamada Comandita por Ações, que é uma sociedade que está absolutamente em desuso. E qualquer pessoa pode registrar uma empresa? Qualquer pessoa pode registrar a empresa desde que ela tenha capacidade. O que é necessário para uma pessoa é que ela tenha capacidade e não esteja em curso em nenhuma das proibições estabelecidas na lei. Você não pode ser falido e, se tiver sido falido, ter sido declaradas extintas as suas obrigações, você não pode ser condenado por qualquer tipo de crime e você não pode ser servidor público de várias modalidades. Você não pode ser servidor público civil nem militar. Desembargador, toda empresa precisa estar registrada em órgão de controle ou fiscalização? O mundo jurídico existe para as pessoas ficarem ao sol e não à sombra. Ficar ao sol significa aparecer, contribuir com seus tributos e, naturalmente, passar a ser senhor de direitos. Uma empresa, ela deve estar registrada, sim. O registro, inclusive, não é facultativo, o registro é obrigatório. Se registrar é arquivar os seus atos de constituição na Junta Comercial do Estado do Ceará, no caso aqui, e nos estados membros da Federação. E ao se registrar, o Estado brasileiro outorgar ou dar para ele uma personalidade jurídica distinta da personalidade jurídica das pessoas que integram essa sociedade. Com essa personalidade jurídica adquirida pela sociedade em razão do arquivamento dos seus atos constitutivos, a pessoa jurídica passa a ter a possibilidade de ter patrimônio, de ter domicílio, de ter nacionalidade. E isto passa a ser fundamental nas respectivas contratações que essa pessoa for fazer. Assim como a responsabilidade das pessoas que a integram. Ora,
Se uma sociedade que possui patrimônio, ela contrai determinada obrigação, ou seja, celebra um contrato, quem responde pelo cumprimento daquela obrigação é o patrimônio dessa sociedade e não o patrimônio dos sócios. Ao passo, e ao contrário, se uma reunião de pessoas que a gente chama de sociedade comum, que é uma sociedade que não tem registro, não cumpriu aquela obrigação, ela pode até realizar determinados atos, mas ela tem que contratar no nome das pessoas porque ela não tem personalidade. Consequentemente, também não tem patrimônio. Se por acaso alguém faltar com o cumprimento da obrigação, as outras pessoas que integram essa sociedade passam a ter responsabilidade solidária e sem benefício de ordem. Ou seja, primeiro eu não vou executar o A para depois executar o B. Eu vou executar o A, o B, o C e o D. No patrimônio pessoal, porque o patrimônio pessoal de cada um forma o fundo social. Essa sociedade, que é uma sociedade irregular ou uma sociedade de fato, que a gente chama do direito de sociedade comum. Então, as vantagens de se arquivar os atos constitutivos são inúmeras. Você está ao sol e não à sombra. Você pode contratar com a administração pública, você pode obter empréstimo, você pode alavancar a sua atividade através de projetos bancários, etc, etc. Ao passo de quem não cumpre essa obrigação, não tem nada disso. Agora, arquivamento não significa dizer fiscalização. A junta comercial não fiscaliza ninguém. Quem fiscaliza as empresas é a entidade a qual ela está ligada. Você pega uma empresa de engenharia, por exemplo, uma construtora. Essa construtora se registra na junta comercial, adquire personalidade jurídica e, posteriormente, ela tem que se registrar no CREA. É o CREA quem fiscaliza o exercício dela, eu estou dando um exemplo, porque ela exerce uma atividade de engenharia, portanto está feita, assim como a de corretores, etc, etc, das outras profissões. O comércio tem lá a sua fiscalização, através da prefeitura, através do Estado, para saber se está tudo regular, mas não é a fiscalização por ser empresa, é a fiscalização por estar numa atividade e essa atividade induzir obrigatoriamente aquela fiscalização. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta falando sobre direito empresarial. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre direitos e deveres dos empresários de acordo com a legislação brasileira. O convidado é o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Desembargador, por que o registro das sociedades empresariais é tão importante? Porque atribui a essas sociedades a personalidade jurídica, basicamente por isso. Com a consequente aquisição dessa personalidade jurídica, a sociedade passa a ter a possibilidade de ter o patrimônio dela. Ter o patrimônio dela, ter o domicílio dela, ter o nome dela. Veja, o nome é importantíssimo para você divulgar o seu tipo de atividade e para se fazer conhecido no meio empresarial. Assim como também você tem a chamada nacionalidade, ou seja, as empresas que são constituídas sob a égide da lei brasileira são empresas brasileiras. Elas podem trabalhar em determinadas áreas que empresas estrangeiras não podem. Então, verdadeiramente, o registro leva a personalidade jurídica que tem como consequência tudo isso que é de bom. Por isso que é importante. E que leis regem o assunto? Uma é o próprio Código Civil, a partir aí do artigo 960, mais ou menos, que disciplina o que é empresário, o que é empresa, quais são os direitos, quais são os deveres, quais as sociedades, quais as responsabilidades existentes, como se administra uma sociedade. Sob o ponto de vista de sociedades anônimas, aí nós temos uma legislação mais autônoma, por assim dizer. Ela não está codificada, é uma legislação que é a Lei 6404 de 1976, que sofreu inúmeras modificações até hoje, que trabalha, organiza e diz como é que se constitui, se registra e o tipo de atividade de sociedades anônimas, que é essas para grandes empreendimentos. E todas elas estão
obrigatórias a se registrar em decorrência de uma lei, que é a 8934. É uma lei de registro público das empresas mercantis e afins. Essa lei foi regulamentada por um decreto 1800 de 96, a lei é de 94, o decreto é de 96, que traz exatamente quais são as atividades, como se deve registrar, quais as vantagens, inclusive as vantagens do registro. E, desembargador, qual a diferença entre micro e pequena empresa? Ela é considerada micro se ela, durante um ano, o faturamento bruto dela for até R$60 mil, os números atuais. Se ela é uma sociedade, se ela é uma pessoa jurídica, se ela é uma sociedade limitada, uma sociedade contratual limitada, ela é microempresa até R$360 mil de faturamento bruto no ano. A partir daí, de 360.001 até 3.600.000 reais, ela é uma chamada EPP, Empresa de Pequeno Porte. Essa classificação, ela decorre de uma norma que diz que a lei e o legislador irá disciplinar o incentivo às pequenas e médias empresas no âmbito nacional. No que diz respeito à questão trabalhista, à questão previdenciária, à questão de contratação, a questão de imposto, de contribuição, de recolhimento de imposto, de forma simplificada, etc. Além desses benefícios que ele tem, ele pode contratar com o poder público, pode fornecer para o poder público, ele adquire essa luz do sol. E, desembargador, qual a diferença entre falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial? O empresário é intrépido, ele é uma pessoa que é acostumada a vencer desafios, a transpor grandes obstáculos. E ele tem sempre a ideia de que aquele obstáculo e aquela dificuldade que ele está passando, ele também vai transpor. Muitas vezes não é assim. Então ele precisa ter uma assessoria jurídica, principalmente, uma assessoria jurídica, para dizer, olha, chegou o momento em que você tem que parar, porque essa bola de neve continua e vai inviabilizar o seu negócio e você vai ser considerado falido. E se assim for declarado falido por lei, ou declarado por uma decisão judicial, você não vai poder exercer atividade empresarial. Você pode fazer uma composição com seus credores e fazer a chamada recuperação extrajudicial, mas que você leva para ser homologada em juízo, para que aquilo ali tenha a chamada força erga omnes contra todos. Todas as pessoas tenham que obedecer aquilo que foi pactuado entre o devedor e seus respectivos credores. A recuperação judicial já é um passo mais complexo, em que a empresa, vendo que não pode fazer essa recuperação extrajudicial, se socorre do Poder Judiciário como mediador. A relação de conflito existente, muitas das vezes não dá para resolver pessoalmente. As pessoas são muito magoadas. Eu sempre digo, você pode até achincalhar uma pessoa, mas não mexa no bolso dela. Você mexeu no bolso, você causou prejuízo ou pretenso prejuízo, as pessoas não perdoam. Então, é preciso que haja um mediador. Esse mediador tem que ser o Poder Judiciário. Tem que estabelecer regras entre esse devedor e os seus respectivos credores. Então, a recuperação judicial, ela disciplina exatamente quem tem direito a pedir a recuperação, quais os direitos do devedor, quais os direitos dos credores, relativamente aos contratos, uma série de questões. E, por último, se não for possível uma recuperação extrajudicial, nem uma recuperação judicial, aí nós temos o caso de falência, que é a pior das hipóteses. Com a falência, você tem o cerramento de atividades, você cerra as portas da empresa. Então, ou ela confessa a falência, ou ela, infelizmente, vai esperar que alguém peça a falência dela. E aí o juiz declara a falência, o devedor, que é o empresário, é afastado completamente da atividade, completamente afastado da administração, e será nomeado um administrador judicial que terá por objetivo realizar o ativo dessa empresa, ou seja, vender os bens que ela tem e pagar os seus credores de forma ordenada, conforme a lei de falências estabelece. Desembargador, no caso de falência ou recuperação, quais são as obrigações do empresário? No que diz respeito à questão da recuperação, ele precisa ser regular. Olha aí, mais uma
mas uma questão para estar devidamente registrado. Quem não está registrado não pode sequer ter essa possibilidade de tentar uma recuperação judicial. O que ela vai poder é estabelecer um chamado plano de recuperação, onde o devedor faz o plano de recuperação e submete à apreciação dos credores, vão discutir, agora não mais de uma forma tão conflituosa, mas de uma forma de encontrarem juntos soluções para aquele problema que é o devedor. Quer dizer, os credores passam a ser, de certa forma, parceiros do devedor em como encontrar uma solução que possa preservar o negócio do devedor e receber os seus créditos. A falência, as obrigações são terríveis, né? Você não pode se ausentar do local, você é declarado falido, você não pode exercer atividade. É só não. A única coisa que você preserva é a propriedade até que esses bens sejam vendidos. E a obrigação que você tem, inclusive, é de auxiliar o administrador no desenrolar de todo o processo falimentar. Na recuperação não tem, mas na falência tem a possibilidade de você, inclusive, ser condenado por um crime falimentar. São os crimes previstos na própria lei, que é essa lei 11.101, que rege a falência, a recuperação judicial e extrajudicial. Então, esse administrador vai substituir a administração do devedor, inclusive vai apurar para saber se ele cometeu algum tipo de crime. Se ele tiver cometido algum tipo de crime, ele é obrigado a oficiar o Ministério Público, e o Ministério Público é obrigado a fazer a denúncia. Eu conversei com o desembargador Carlos Alberto Mendes Forte sobre direito empresarial. Obrigada pela entrevista. Disponha. A gente fica por aqui. Até semana que vem.